Você sabe como montar um bom computador para Blender? E será que você precisa realmente de um computador novo para começar? Se você tem essa dúvida, fique aqui que esse é o seu lugar. Olá, eu sou o Ed, trabalho há mais de 10 anos com computação gráfica e é isso que nós veremos agora. No site oficial do Blender, nós temos dois tipos de configurações, a mínima e a recomendada. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, né, o website do Blender, mas eu vou dar aqui o meu relato pessoal com a configuração mínima e com a configuração recomendada, tudo que eu consegui fazer, e vocês vão poder ver isso aí na prática. O meu primeiro computador, né, assim, primeiro computador que eu comecei a utilizar o Blender era um Core i5 de quarta geração, ou seja, um processador que foi lançado no ano de 2012. Eu tinha uma GTX 650, também uma placa de vídeo ali mais ou menos pelo ano de 2012, 16 GB de memória RAM. E estou colocando aqui do lado, né, as imagens de tudo o que eu consegui fazer com essa configuração. O Blender ele tem uma coisa boa, que por exemplo, eu posso usar tanto a minha CPU, no caso o meu processador, quanto a minha placa de vídeo para renderizar. Nesse caso desse computador, dessa configuração, pela placa de vídeo ser bem fraca, eu não conseguia utilizá-la, mas eu conseguia fazer bastante coisa renderizando apenas pelo processador. Outra coisa dessa configuração é que eu renderizava com poucos samples, mas como eram imagens que geralmente eu postava nas redes sociais, Instagram, colocava ali no Behance, dava até para eu conseguir fazer num tamanho de 2000 por 2000, né, um Full HD. No Instagram ele aceita 1200 por 1200, bem legal. Então eu conseguia fazer desse tamanho, não precisava colocar tantos samples para não demorar tanto e o efeito do denoise não aparecia tanto, né? Essas são essas imagens que eu estou colocando aí na tela para vocês nesse momento, né? Que eu era capaz de fazer com Core i5 de quarta geração, com uma GTX 650 e 16 GB de memória RAM, né? Que 16 GB de memória RAM dá e sobra para essa configuração, né? Como vocês podem ver, o Blender ele pede no mínimo 8 GB de memória RAM, então 8 GB de memória RAM já dá para começar a modelar, para fazer algumas coisas. E assim, veja que legal, eu consegui fazer até uma cena externa de arquivis com essa configuração. Claro que uma cena um pouco mais fechada, mas o segredo aí é a otimização, né? É muito importante você aprender a otimizar, e você também começando com um computador fraco, pega muito disso. E minha configuração mais recente é um Core i5 de 10ª geração. Ele é um pouquinho abaixo ali, né, do que fala ali de 8 núcleos. O meu tem 6 núcleos e 12 threads. Tenho também uma GTX 2060, então eu já consigo renderizar aí pela placa de vídeo. O processador já passa a não ser tão importante, tá? O processador ele vai ser importante onde? Vai ser importante para empurrar essa placa de vídeo, porque também eu não posso pegar um Core i3 ou um Celeron e tentar empurrar com um Core i3 e um Celeron uma GTX 2060, porque aí eu não vou conseguir ter toda a performance da minha GTX 2060. Então eu preciso ter um equilíbrio. E eu tenho 32 GB de memória RAM. Com isso é possível eu fazer cenas bem maiores, como essas que estão aí na sua tela, que são cenas mais complexas, com texturas melhores, né? Posso colocar mais perto texturas em 4K,
eu posso colocar mais vegetação, como vocês podem ver aí, tem bastante pedrinhas, né, na minha cena, uma que pesa muito, é coisa que eu não conseguia fazer com a configuração anterior. Mas lembrando que a configuração anterior já me atendia bem para eu começar a estudar, para eu começar a descobrir o Blender e até a modelar algumas coisas bem legais, né? E claro, com essa configuração nova, eu também já consegui aí fazer alguma coisa bem bacana na Unreal Engine 5. Como vocês podem ver, essa cena agora que está passando na tela foi criada na Unreal Engine 5. Eu apenas modelei no Blender e enviei para lá, entendeu? Então, assim, com essa configuração já dá já para vocês fazerem bastante coisa. Então, qual que é o meu conselho para você? Se você já tem aí uma máquina meio antiguinha, mais ou menos na configuração da minha máquina antiga, que era um Core 5 de quarta geração, será que é necessário você ter uma máquina nova agora para começar a aprender? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que você possa mesmo começar com essa sua máquina. A experiência de você começar com um PC mais fraco é uma experiência positiva, visto que você vai aprender bastante sobre otimização, né, que é algo muito importante dentro do 3D. O que é a otimização? A otimização é você aprender a usar a textura necessária, a quantidade ali de scattering necessário, né, de modo que não sobrecarregue o seu computador. Porque se você não souber controlar isso, você pode ter a melhor máquina do mundo, 64 GB de memória, cara, que vai travar, não adianta, vai travar. Então, a experiência de você começar com um PC mais fraco é super positiva. E otimização também inclui você não usar a quantidade de malha desnecessária nas suas modelagens e assim em diante. Agora, se você tem dinheiro para gastar e não quer ficar mais com a máquina velhinha, cara, ótimo, vai em frente, compra outro computador, né? Só que assim, não perca o seu tempo esperando você ter um computador novo para começar a estudar. Sendo que você começar pelo computador antigo, cara, é maravilhoso, maravilhoso, e você aprende muita coisa começando o 3D com um computador antigo. E agora, você aí pensando, e quando eu quiser comprar uma máquina nova, o que eu faço? Como eu monto essa máquina? Eu posso te dar algumas dicas aqui de hardware, né, que vão te atender muito bem. E antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever aí ou deixar o seu joinha, que isso me ajuda muito. Atualmente nós temos o Ryzen 7, né, 7700, que tem 8 núcleos e 16 threads, o Core i5 de 13ª geração, né, o 13400, que está vindo com 10/16 threads, né, que assim já está até um pouquinho acima do que é recomendado ali no site do Blender. Não são o topo de linha, mas servem muito bem, pois a tarefa principal ficará com a placa de vídeo. Nessa configuração, quem vai mandar vai ser a placa de vídeo. Você só precisa aí de um processador bom, né, para poder empurrar a sua placa de vídeo. E assim, o processador ele ainda vai ter uma importância no compositor, né, e alguns efeitos como o denoise, como o glare, né, que são efeitos do compósito, que esses efeitos aí eles já não usam a placa de vídeo, eles usam o processador, né, mas assim, o principal vai ficar com a sua placa de vídeo. E o que é que eu recomendo aí de placa de vídeo, né? Aliás, faltou aqui também eu falar, né, que você vai precisar, obviamente, de uma placa-mãe
compatível com o socket do seu processador. Eu particularmente, eu evitaria as placas-mães muito de entrada e pegaria as placas-mães mais intermediárias. Por quê? As placas-mães que são muito de entrada, elas servem aí para um processadorzinho mais fraco, tipo um i3, um Celeron, né, ou um mais fraquinho da AMD, né? Mas se você for colocar outro tipo de processador nas placas-mães de baixo custo, né, você pode ter problema futuramente, porque geralmente essas placas elas vêm com pouca fase, com poucos VRMs, né, o que faz com que esses VRMs esquentem muito e você possa ter um desgaste muito grande dela com o tempo, né? Então eu pegaria aí uma plaquinha mãe intermediária. Agora sobre placa de vídeo, que é o mais importante na hora da renderização no Blender, né? Assim, no mínimo, eu pegaria uma RTX 3060 de 8 GB, desejável de 12 GB, porque na hora da renderização o Blender ele pede bastante VRAM. A minha RTX 20060 tem 12 GB e eu chego a gastar os 12 GB de VRAM dela todinho, né? E se o VRAM acaba, vai aparecer uma mensagenzinha na tela do Blender na hora do render falando que está faltando memória de vídeo. Não é isso que vai acontecer. Por isso, memória de vídeo é muito importante. E um conselho que eu dou a você sobre placa de vídeo, porque é que eu estou falando aqui RTX 3060, mas também se você quiser pegar aí a melhor, né, a RTX 4070, 4080, 4090, cara, é com você. Até se você também quiser pegar um processador melhor. Eu estou dando aqui a configuração que já atende para você usar o Blender sem ter problemas, né? E o outro conselho que eu dou é para você, para Blender, você fugir de placa de vídeo da AMD. Embora algumas placas de vídeo da AMD sejam compatíveis com o Blender para renderizar, eu acho as placas da Nvidia muito melhores, muito superiores em relação às da AMD para trabalho, né, para renderização 3D, renderização de vídeo. Inclusive, a Nvidia ela disponibiliza dois tipos de driver. O driver Game Ready, que é para quem só quer jogar, mas claro que dá para jogar, dá para mexer com 3D com esse driver. E tem o driver chamado Studio, que ele otimiza muito tarefas de renderização, né? Com esse driver, óbvio que você também vai conseguir jogar, mas ele vai otimizar muito a velocidade da sua placa de vídeo em renderizações. E assim, desculpe aí quem é fã da AMD, mas para trabalho é isso aí. As placas da AMD são excelentes para jogar, entendeu? Se a pessoa só quiser jogar, ok, eu mesmo tenho placa de vídeo da AMD muito boas para jogos, mas para Blender, para qualquer outra coisa relacionada a trabalho, Nvidia é muito melhor. E bom, não podemos também deixar de falar de memória RAM, né? Aí recomendado é 32 GB de memória RAM. Se você quiser colocar mais memória RAM, fica ao seu critério, né? Mas 32 GB é aí o recomendado. Porque o que a memória RAM influencia? Se você vai só fazer modelagem e fazer aquelas cenas menores, modelar o objeto, você não vai precisar desses 32 GB de memória RAM. Porém, se você aí é um cara que já quer fazer, poxa, paisagens muito extensas, muito complexas, esse 32 GB de memória RAM ele é crucial, porque a memória RAM é como se fosse
a sua tela, entendeu? Quanto menor for a sua memória RAM, quanto menos memória RAM você tiver, mais reduzido vai ser a sua pintura. E quanto maior a memória RAM, maior vai ser a sua pintura, né? Porque funciona, né, realmente como se fosse uma tela. Ela vai conseguir alocar mais texturas, alocar mais objetos, permitir com que você trabalhe aí de repente com textura em 4K, textura em 8K, dependendo do que você for fazer. Bom, e agora, né, nós vamos falar sobre uma coisa crucial, que é a sua fonte. Muita gente ignora isso, às vezes economiza, compra a fonte que custa mais barato e, cara, correr muito o risco. Porque você está comprando ali tudo caro, memória está caro, placa de vídeo está custando caro, processador está caro, está tudo caro, então você vai colocar uma das piores fontes que tem. Eu recomendo aí para você uma fonte de 650 watts, né, entre 650 e 700 watts, que vai dar para você segurar uma RTX 3060. E a marca de preferência, eu não estou sendo patrocinado nem nada, mas a marca que eu gosto e que eu sempre compro são as fontes da Corsair. Né? Eu tenho duas fontes aí da Corsair, uma de 430 watts e uma de 750 watts. Uma delas já tem mais de 10 anos de uso, nunca deu problema, sempre usei muito. É uma fonte de excelente qualidade. Óbvio que tem fontes melhores, mas é uma fonte excelente e que é fácil você encontrar por aí. Agora, se você encontrar uma fonte da Seasonic, da Superflower, aí você corre pro abraço, né? Mas eu particularmente recomendo bastante as fontes da Corsair. E gabinete, é claro, um gabinete que seja bem ventilado, porque é uma máquina que vai esquentar, então você compra ali um gabinete que tenha espaço para você colocar bastante fan. O que é fan? Fan é aquele ventiladorzinho do computador. E se você vai colocar um watercooler, né, você verifica se o seu gabinete ele é compatível com o watercooler, que é a refrigeração a líquido. E claro que é muito importante, né, hoje em dia, você também verificar se dentro do gabinete que você vai comprar cabe uma placa de vídeo triple fan, porque tem gente que às vezes compra ali o gabinete novinho, vai colocar a placa de vídeo triple fan, né, que ela tem 3 ventiladores, ela é enorme e acaba não cabendo dentro do gabinete. Então é bom, né, conferir isso aí. Eu vou ficando por aqui, né? Se quiser, deixa aí a sua dúvida, a sua sugestão. Se eu esqueci de falar algo que seja do seu interesse, pode me perguntar aí que eu estarei respondendo com muito prazer. E tchau!